Difusão Sesc. Olá, eu sou Renata Wagner. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. Nosso tema de hoje é sobre a arte e fruição virtual. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo Magnólia Costa, filósofa, crítica e professora da História da Arte. Foi chefe de Relações Institucionais do Museu de Artes Modernas de São Paulo, de 2011 a 2018. E Jocelino Pessoa, analista de artes visuais do Departamento Nacional do Sesc. Sejam bem-vindos. Oi, Renata. Oi, Jocelino. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês e também com o público do Sesc. Olá, Magnólia. Olá, Renata. É um prazer estar aqui, poder conversar hoje com o público sobre arte e cultura nesse momento. Um prazer receber vocês aqui para discutir um tema tão importante e tão especial para o Sesc. Vamos começar então perguntando como vocês avaliam esse processo de virtualização das artes. Durante a pandemia, a gente viu as galerias de artes virtuais sendo criadas, né? Sabemos que a visita virtual não substitui de maneira nenhuma a visita presencial. Mas de que forma a tecnologia foi importante para as instituições nesse momento? Bom, eu posso falar do ponto de vista de museus, né, porque não só estive à frente de um museu como representante dele, mas eu também pesquiso esse assunto há muitos anos e sou professora em museus há muitos anos, né, 20 anos. O que eu observei é que aconteceu uma coisa que foi muito importante. Os museus, eu acho que eles estavam muito concentrados na visita presencial, tinham todas as suas atividades muito focadas nisso e não tinham percebido as possibilidades do mundo virtual. Sim. Essas possibilidades, elas são muito importantes, não é? Porque ir ao museu é uma coisa que não é tão simples para muita gente, né? Que às vezes nem sabe que o museu existe. Sim, sim. Eu acho que muitas pessoas também acham que o museu não é um lugar para elas, não é? A virtualização do conteúdo e das exposições e das atividades culturais, ela permite que as pessoas conheçam o outro lado de um museu que é muito mais humanizado, que é também de um museu que está sempre com as portas abertas, que espera, né, que a sociedade o frequente. Então, isso é uma coisa muito positiva. Por outro lado, eu vejo que esse momento mostrou quão limitadas são as ferramentas e também quão restrito, infelizmente, é o acesso a essas ferramentas. Então, por um lado, esse modelo de mostrar uma exposição de maneira virtual, ele mostrou que ele é realmente muito, como eu vou dizer, muito desinteressante, sabe? Você não está ali no contato físico com a obra, observando as texturas, os sons, em contato com outras pessoas no mesmo ambiente, em contato com pessoas que são muito diferentes de você. Vivendo, né, ali fisicamente, né, aquilo. E ouvindo comentários dos outros, entende? Se deslocando livremente pelo espaço. Então, essa é uma questão. E a outra, né, então eu acho que por isso se esgotou rapidamente. E quando a gente não tem um interesse, vamos dizer, comercial, a gente não pode olhar a obra de arte do mesmo jeito que procura roupa ou, né, par de tênis na internet. Exatamente. Né, online, né? Eu acho que num primeiro momento foi uma coisa maravilhosa, mas depois a gente percebeu que os museus vão ter que se reinventar para criar de novo uma conexão com o público, só que nessa reinvenção ele vai ter que chegar perto de mais gente, seja porque ele vai ter que desenvolver novas linguagens, seja também porque ele vai ter que se empenhar, né, para que o acesso a essas informações possa ser maior para públicos que estão realmente muito distantes, né, dessa realidade. Tem um mundo para ser descoberto. Tem mesmo. Né? E isso que é maravilhoso no museu. Ele te mostra um mundo em que não existe nenhum tipo de compromisso, porque como dizia o velho filósofo Immanuel Kant, é uma finalidade sem fim.
A arte é isso, é uma finalidade que não tem um fim específico, a não ser a nos dar prazer, a possibilitar que a gente forme outras sinapses, a não ser a possibilidade de a gente ver o mundo de outra maneira. E eu acho que é isso que a gente tem hoje como ponto de partida para a reflexão sobre o que deve ser um museu pós-pandêmico. Obrigada, Magnólia. Juscelino, você gostaria de complementar com alguma questão? Sim, acho muito importante isso que Magnólia traz. Acho que a pandemia pegou a todos de surpresa, né? E com as instituições, todas as instituições, né? E com as instituições culturais não seria tão diferente. Acho que nós observamos durante todo esse tempo que estamos enclausurados em casa a importância da arte para a manutenção da nossa saúde física e mental, né? A fruição da arte é, sem dúvida, um elemento que traz bem-estar para a população, enfim, para todas as pessoas. Mas, nesse sentido, a gente tem um grande desafio, né? Porque se a gente se deparar com os números, né, que falam desse Brasil, um Brasil enorme, números de 2019 mostram que 12,6 milhões de domicílios não teriam acesso à internet, né? Ou números mais antigos muita gente. De 2010, que mostra que 8 em cada 10 cidades não teriam museus. Então, como, na verdade, essas instituições, nem todas, né, se depararam com essa visualização como uma coisa que surgiu de repente, mas mesmo assim nada substitui o encontro da arte, né? Porque quando estamos falando de fruição, a gente não fala basicamente do meu encontro com a obra, mas de sim tudo que está ao redor desse encontro, né? Uma conversa que se faz com o mediador, ir com um amigo com o qual você pode comentar, enfim, tudo isso que orbita esse encontro da arte é parte desse processo de fruição que, sem dúvida, é insubstituível. Sim, exatamente. A pandemia foi esse momento, né, que trouxe muitas mudanças e esses encontros presenciais nas instituições, nas exposições, ficaram bem abalados, né? Então, como as instituições podem aproveitar essa oportunidade, né, tiveram que se reinventar, né, e fazer uma revisão da sua razão de ser? Magnólia? Olha, Renata, na minha opinião, eu acho que a primeira coisa que o museu precisa repensar é a sua linguagem. Para o museu ser efetivamente acessível, eu não penso na acessibilidade só como uma questão física, sabe? Ok. Eu penso na acessibilidade como uma coisa que possibilite uma integração plena das pessoas. E essa plenitude ela é sensorial, física, ela é intelectual também. Correto. E eu creio que para a gente conseguir uma verdadeira acessibilidade, é necessário repensar a linguagem, é necessário também repensar as estratégias de comunicação. Museus são instituições frágeis, né? A cultura, de uma maneira geral, ela pode ser muito poderosa como ferramenta de transformação e de mobilização, e não é à toa que a cultura é sempre a primeira coisa a ser atacada, né, num momento de tensão política e autoritarismo político. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito frágil, porque os financiamentos dela são complexos, porque às vezes o acesso é menos democrático do que ele poderia ser. Então, eu vejo que um grande obstáculo é realmente a questão financeira. Como você pode competir pela atenção das pessoas, ou pode chegar a um número maior de pessoas com meios tão escassos, né? Meios materiais mesmo, escassos. Sim. Fazer uma grande campanha de comunicação, né, é uma coisa que consome recurso financeiro. Sim. Mas eu acho que esse momento, né, em que a gente está hoje, né, todo mundo um pouco parado em suspensão, esse é o momento em que o museu tem que investir mais do que nunca na educação. Mais do que nunca, sabe? Talvez ele tenha que se reconectar com esse espírito, que é o espírito que animou a criação dos primeiros museus do mundo. No finalzinho do século XVIII, né,
porque os museus eles são frutos do iluminismo, eles são frutos de uma sociedade que se quer ver representada, quer ver seus valores representados, que quer se identificar com as coisas, que quer promover isso dentro de uma política de igualdade. Eu creio que esse é um ponto realmente muito importante, recuperar, fortalecer esse papel educativo dos museus. A gente consegue fazer isso de uma maneira muito bacana e de uma maneira que não seja, vamos dizer, aquela da educação formal, que hoje em dia também precisa de muita renovação. Né? Precisa. Não é? Inclusive para poder sensibilizar pessoas que sempre foram, ou muitas vezes foram excluídas do circuito educacional formal. Então, acho que esse é um grande momento, na verdade, é um momento de oportunidade, pensar a sua linguagem, investir mais do que nunca na educação, então, trazer conteúdos de qualidade, despertar a atenção das pessoas, né, para esses conteúdos, enfim, cumprir o seu papel, até o dia em que as portas possam estar abertas, até o dia em que essas interações, né, com o público, elas possam ser físicas e não somente virtuais. Eu não sei, eu penso assim, eu acho que o Jocelino ele deve ter uma percepção mais abrangente disso, porque o SESC ele envolve uma série de outras manifestações culturais. Então, eu acho que nós temos aqui posições que podem ser complementares e bem interessantes, né? Exatamente. Juscelino. Verdade, Renata Magnólia. Não, acho super importante a sua fala, porque, antes de mais nada, o museu é esse lugar né, que anima a sociedade, né? Ver-se retratado no museu, contada a nossa história enquanto sociedade, é muito importante, né? Então, Renata, falávamos dessa questão da internet, né? De como podemos aproveitar isso como um grande aprendizado, assim. Magnólia fala dessa questão de pensar a educação, né, da necessidade de olhar para a educação também como esse lugar que a sociedade se discute, se repensa. Então, como um dispositivo para isso, esse meio precisa ser repensado também, né? E nesse sentido, a internet tem muito a nos mostrar, né? Essa nova geração, né, gerações nascem cada vez mais com uma relação com a tecnologia, né, que a gente, se não acompanhar, vai se perdendo, né? São realidades virtuais, e muito rápido, né? Exatamente, são formas de existir, né? Formas de transversalizar a sua identidade, de incorporar características, de pensar a existência que às vezes temos na internet. Então, essa também é uma oportunidade de se comunicar com esse público mais jovem. A internet é, de fato, esse mecanismo também para alcançar e virtualizar essas relações, né? Então, sem dúvida, esse lugar da educação é muito importante, mas esse repensar pela educação com as instituições, né, com o uso da internet, né, usando esse ânimo que vem do iluminismo que a Magnólia mencionou, para, de fato, repensar essas instituições como fundadoras, digamos, dessa humanidade que nos cerca e desse pensamento que constitui as instituições, né? Museus e instituições são formados por pessoas, antes de mais nada. Então, é sobre isso que precisamos pensar também na hora de aproveitar esse momento de tensão, né? Aproveitar esse momento de cisão para repensar nossas ações, repensar as instituições. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para isso. Aproveitando sua fala, Juscelino, que pontua sobre o público jovem, não só sobre esse público, mas todos os públicos que as instituições culturais recebem, que iniciativas ou quais alternativas você considera importantes para aproximar, né, a arte do público? Como a gente pode abrir mais espaço nessa relação? As instituições, né, as artes visuais principalmente, a Magnólia sabe muito bem disso, foram instituições que foram criadas dentro de um pensamento elitista, né? As artes visuais, principalmente, são uma linguagem muito afastada
muito burguesa, digamos assim, da grande população, né, da maioria da população, vamos dizer assim. Antes de mais nada, porque as pessoas querem se ver, né, elas querem se observar, querem se sentir representadas, querem ver os seus problemas, as suas questões, as suas angústias discutidas também nos museus e nas instituições, também nas artes visuais. Então, eu acho que a forma que as instituições têm de pensar isso, e aí a Magnólia tem uma vasta experiência nesse lugar, né, que é por meio do educativo, né, por meio das suas ações, por meio de comissões, né, que pensem a sua Constituição, atentar para de que forma se pode pensar essa representatividade dentro das instituições. Aí estamos falando não somente de ter um grupo X ou Y representado dentro das galerias, mas que essas pessoas de fato possam participar da constituição dessa programação, do pensar a missão desse museu e de entender como essas instituições são representantes não de uma parte, mas de toda a sociedade, né? Aí, Juscelino, eu faço só para enfatizar um ponto da sua fala que é crucial, que você levantou, que é a questão da identidade, né? Então, essa questão, eu acho que ela só pode emergir e só pode realmente ganhar corpo e concretude quando existe efetivamente um diálogo aberto com a sociedade. A interlocução com a sociedade é o primeiro passo que se dá para a renovação das instituições como um todo. Não importa que instituição seja, cultural, artística, ou mesmo uma instituição financeira. Mesmo elas, né? Nesse momento, nós podemos observar que esse espaço de interlocução entre o chamado poder, seja lá qual for, e a sociedade, esses canais, eles foram se fechando. Eles foram se fechando de uma maneira ou de outra. Primeiro foram os conselhos, né, inúmeros foram fechados, depois as próprias instituições e museológicas, principalmente, né, elas foram se fechando em si mesmas. E esse fechamento acabou gerando um sentimento, vamos dizer, de autoridade, sabe? Ou de especialidade, que está completamente destacado da realidade e da necessidade das pessoas. A gente não pode esquecer disso, né? Nós vivemos no reino da opinião. Todo mundo tem opinião, todo mundo comenta tudo, não é mesmo? Não é? Ainda mais hoje em dia, né? Opa, as redes estão aí para isso, não é? O conceito de autoridade está esfacelado, entende? Então não adianta institucionalmente querer insistir nesse lugar, porque não é essa insistência que resulta na sobrevivência da instituição. Não é isso. Insistir nisso só resulta em autoritarismo e, portanto, numa cisão maior com a sociedade. Me parece que a gente só consegue buscar concórdia no diálogo, na interlocução. Sempre, no diálogo sempre. Não é? E acho que essa talvez, no fundo, seja a grande questão educativa, ou educacional, melhor dizendo, educacional. Se você pensa, por exemplo, na filosofia grega, nos seus primórdios, no que consistia o método socrático? Consistia no diálogo, conversar com o outro, testar os limites do seu próprio conhecimento, né? Descobrir dentro dessas limitações caminhos e possibilidades. Eu acho que é um dever da cultura retomar essa conexão. Eu acho que é um dever mesmo. E é daí que vai vir a resposta. Com certeza. Vamos voltar a conversar mais, né? Dialogar. E é tão bonito isso, né? É tão bacana a gente poder conversar, ouvir o outro, né? E mudar de opinião. Isso é muito importante. Bom, então vamos para mais uma pergunta. Os museus, as instituições de artes, os centros culturais, eles devem ser um espaço para todos. Isso a gente já falou bastante aqui. Magnólia, na sua opinião, qual a importância das campanhas de divulgação para que esses espaços sejam realmente mais conhecidos e de fato ocupados
pelo público mais diversificado possível? Bom, aí eu acho que a gente tem uma questão que é sempre delicada, né, que é a questão do dinheiro. A primeira coisa é o investimento em comunicação, que realmente tem que ser pesado. Isso não é só em termos dos anúncios e pesquisas, né, e coisas que fazem, vamos dizer, despertar o desejo das pessoas por esse tipo de possibilidade, que está muito mais próxima delas do que elas imaginam, mas eu acho que também é uma comunicação que tem que ter uma qualidade muito própria, sabe? Muito pessoal mesmo. Então, é uma comunicação que não é feita para o consumo, ela é uma comunicação que é feita para instigar a sua curiosidade intelectual, instigar uma visão de mundo diferente, ou a possibilidade de uma visão de mundo diferente. E eu acho até que isso é um problema, sabe? Porque pessoas que a gente vê que entendem muito de marketing, entendem Sim. muito de publicidade, elas têm uma mentalidade que é voltada sempre para o consumo. Para venda, né? Exato. Não é disso que se trata. O que a cultura quer mostrar é que justamente o bem cultural, ele não é um produto de consumo. É isso que ele, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade de linguagem. E esse é o ponto, né? E esse é o ponto. Não é? Então, porque a questão toda é assim, porque o produto de consumo, ele pode satisfazer uma necessidade real, ele pode satisfazer uma necessidade artificial que foi criada, e ele pode também satisfazer, né, algum tipo de necessidade simbólica, que é de ter a posse de uma coisa, ou Sim. ter acesso a um determinado lugar, ou uma determinada imagem. Mas a gente sabe muito bem que o consumismo ele não traz felicidade. Nós sabemos disso. Não traz porque ele é inesgotável em si mesmo, né, pela própria natureza dele. Mas a arte não é isso. Como ela não se destina ao consumo, mas se destina à fruição e, portanto, ao prazer estético, ela não é uma questão de consumir, me satisfiz e fui embora. Não é isso. Uma obra de arte, ela sempre vai te dizer coisas, ela sempre vai estar lá, te mostrando caminhos, significando coisas diferentes. Até mesmo depois de você tê-la visto, né? Ela pode despertar um tempão depois. Sim. Inclusive, a gente percebe muito isso com livro, né? Com livros, filmes, né? Uma coisa que você teve acesso com 15 anos, se você retoma aquilo com 35, vai ser outra coisa. Sim. Não é? E o bem cultural, ele tem essa característica. Ele tem que estar ali sempre, porque isso, inclusive, é uma forma de nós fazermos uma autorreflexão. No fundo, o bem é aquele sempre, né? É nós que não somos mais os mesmos. Exatamente. E é isso que faz com que a gente se conecte com a nossa herança cultural, é isso que faz com que a gente se conecte com gerações que a gente não conhece porque elas não nasceram ainda. E olha que coisa mais linda isso. Não é? Eu acho que essa que é a importância dos museus. Sim, muito importante, né? Isso que você está falando da órbita do desejo, né? Vai a uma outra função da arte, né? Que acho importante essa questão de que, né, quando a gente trata de divulgação, né, estamos entrando numa lógica que é de fato o mecanismo do marketing, do consumo, né? Enfim, falávamos sobre a importância das pessoas se verem representadas, até para poderem entender e se conectar mesmo com aquela lógica do desejo que pode provocar essa vontade de ir a uma exposição, ou de ir a um centro cultural, ou mesmo de se organizar em torno da cultura, né? Porque estamos aqui falando de artes institucionalizadas, mas o lugar da cultura é muito maior do que os museus, né? Do que os centros culturais. Mas me interessa um pouco comentar, né, sobre essa questão do desejo que a Magnólia estava dizendo, que também é uma outra implicação da arte, né? Os artistas muitas vezes estão comprometidos com um debate social que a sociedade não quer discutir, né? Que não há um interesse em ser discutido. Então, vem esse papel da arte provocador, né? De cisão,
de realizar rompimento e de trazer à tona questões sociais que são muito profundas, né? E que, à primeira vista, não estariam tão disponíveis assim. Então, acho que a arte também é essa lente que permite a gente enxergar essas distorções sociais, essas questões sociais, e aí muitas delas provocadas pela essa lógica do consumo, né, da qual estamos tão inebriados e embebidos, né, ali dentro, né, nascendo já dentro dessa lógica de consumir. Acho que a arte vem um pouco para romper, né, para mostrar que existem outras possibilidades de conexões e relações, que eu acho que é o lugar também que deve ser explorado pelas instituições culturais para observar essa comunicação com o grande público, e nem sempre vamos sair satisfeitos, felizes e contentes de uma exposição, não é, Magnólia? Ah, não, é isso nunca, mas que bom que a gente não sai sempre feliz e contente, né? Exatamente. Eu acho ótimo, às vezes, sair meio brava. Sinal que ela funcionou. Tocou num assunto que, né, que é sensível, fez uma questão, mas é justamente para deslocar, né, o tempo todo a gente desse lugar muito estabelecido, muito convencional. E sinal também que a gente não está tão alienado que Exatamente. Verdade. E eu vou dizer, sempre que a gente tem a possibilidade de descobrir que não está tão alienado, é muito gostoso. É libertador. São outras experiências, né, de vida, outro sentido, né, complexifica a nossa razão de existir, né? Afinal, a gente não veio nesse mundo também só para se satisfazer, né? Tem um monte de percalços aí pela frente. Com certeza. A vida não é, entendeu, um mar de rosas, e nem adianta a gente ter isso como paradigma, porque esse é o caminho mais seguro, né, para ser infeliz. E por que cobrar isso da arte, né, de jeito? Com certeza. Eu acho que as artes de uma maneira geral, né, não só as visuais, né, as artes performáticas, a literatura, o cinema, né, o teatro, a dança, elas apresentam justamente essa experiência complexa no mundo, né? Essa experiência que é a experiência da busca do sentido e a possibilidade de enxergar as coisas de uma maneira simbólica, porque essa é uma dimensão que a cultura moderna, e eu entendo por cultura moderna a cultura que se estabeleceu junto com a industrialização e o capitalismo, porque essa cultura, ela é uma cultura que foi se tornando muito literal, muito materialista, muito óbvia, nesse aspecto muito rasa, sempre um toma lá da cá, tudo muito simplificado, reduzido, e a arte, ela nos traz a dimensão simbólica. Ela pede que a gente pense nas coisas a partir de outro lugar, a partir de outra informação, a partir de uma outra perspectiva. E quando a gente recupera o simbólico, né, isso enriquece a nossa experiência de vida. E com essa mudança, né, de perspectiva, com essas mudanças de cenário que a gente tem hoje, né? Na opinião de vocês, qual é o futuro dos museus, das instituições e das artes? Qual é o cenário, se é que existe algum, para os próximos tempos? Olha, o futuro dos museus tem que ser agora, né, Magda? Tem que construir agora, porque o futuro é muito longe, né? Eu acho que, diante de tudo que a gente conversou um pouco hoje, né, a pandemia não foi nada planejado, né? E ela implicou aí um futuro bem amargo, muito próximo, que a gente viveu, que eu acho que ninguém pensava nisso a sequer longo prazo, né? Nossa, nunca. Chega prevendo atravessar uma pandemia, mas ela se impôs. Então, nesse mesmo sentido, acho que a construção dessas instituições passa por um repensar desse lugar nesse momento, como a gente falou, abarcando essas questões que se implicam agora sobre mediação, meio, internet, né? E outra questão fundamental é essa questão da representatividade que passa por esse lugar dessas instituições, se ela quiser continuar sendo frequentada pelas pessoas no futuro e ser esse lugar de memória. Certamente já estão passando por isso, né? Mas terão que atravessar ainda, cumprir algum roteiro e alguns passos nessa abertura a falas
mais amplas, a representatividade da sociedade como um todo e certamente vamos dizer assim, a aproximação dessa produção cultural também para aquelas pessoas que nunca se reconheceram em um museu. Então, acho que o caminho é longo, mas ele precisa ser trilhado a partir de agora. Juscelino, acho muito relevante a sua fala, nesse sentido da atenção que você chama para o agora. Né? De fato, eu quando penso em museu, e por extensão as instituições culturais, eu sempre penso que o tempo do museu, o tempo da cultura é sempre o tempo presente. Porque é nele que nós fruímos, né, o que nos chegou até nós, e é nele que nós planejamos o que a gente quer. É nele que se planeja o que é o futuro, o que a gente deseja, o tempo da expectativa. E certamente, né, o que vai ser dos museus daqui 5 anos, 10, que eu acho que não é um tempo tão longo assim, né, para se pensar neles, isso depende realmente da revisão imediata dos próprios critérios. Eu acho que você tem toda a razão quando você fala da missão. Acho que a missão dessas instituições precisa ser repensada. O diálogo com a sociedade tem que ser reaberto, intensificado, e a diversidade, né, que nós temos no nosso país, que é imensa, que é talvez a nossa principal riqueza, ela tem que estar dentro do museu. Né? Essa diversidade, ela não é só, vamos dizer, uma diversidade pensada em torno de uma programação, mas ela é uma diversidade que tem que fazer parte da própria tecitura do museu. É o seu corpo funcional, as pessoas que trabalham nele, que fazem ele acontecer. Né? Então, o museu, ele dizia o Hélio Sica, né, que museu é mundo. Exatamente. Não é? Então, que a diversidade seja uma coisa constituinte da própria dinâmica do museu. Exatamente. Então, eu acho que isso é essencial, né, para se pensar no futuro. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Vamos às considerações finais dos nossos convidados. Juscelino, por favor. Enfim, gostaria de primeiro agradecer por dividir esse espaço. Renato, obrigado. Magnólia, obrigado por essa conversa. Acho que as instituições têm um compromisso muito grande pela frente, né? O SESC é uma instituição que está em todo o Brasil discutindo não só artes visuais como todas as linguagens. Acho que por ela também temos uma oportunidade de pensar e fazer cultura, contribuindo também para esse debate das artes visuais. Acho que temos não só a cultura especificamente, mas toda a sociedade. Acho que a pandemia provou isso. Temos um percurso intenso e longo que precisa ser trilhado para, de fato, repensar as atuações institucionais e pessoais também nesse contexto. Acho que é uma excelente oportunidade de pensar pela arte esse lugar. Então, agradeço a companhia de todos e obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada. Bom, de minha parte, né, também sou agradecida pelo convite do SESC, que foi feito por meio da Renata, aqui presente. Agradeço muito ao Juscelino pelo prazer, né, dessa conversa tão enriquecedora. Não é sempre que a gente consegue trocar uma ideia assim, entre, né, colegas que atuam no mesmo setor que a gente, principalmente num momento difícil como esse, em que a gente está correndo atrás das coisas, né? E foi muito gostoso, né, poder partilhar esses pontos de vista e refletir, né, sobre as possibilidades que a gente tem no futuro próximo. Eu também quero agradecer a generosidade do público que está ouvindo aqui. Sim. Não é? Eu acredito que essa é uma escuta generosa e privilegiada. Eu estou me sentindo muito prestigiada por ter gente me ouvindo. E isso acho que mostra, né, essas pessoas, se elas nos ouvem, é porque elas também estão muito interessadas naquilo que nós vamos deixar para frente, naquilo que nós construímos hoje e naquilo que a gente vai deixar para o futuro, para as próximas gerações. Tirante, né, isso, acho que minha síntese né,
vamos ouvir mais, né? E vamos nos calar mais também. Mais atenção ao outro, né? Mais diálogo, né? Mais observação. Eu acho que isso aí não faz mal a ninguém, né? Verdade. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada a todos e todas que nos acompanham e até o nosso próximo podcast Difusão Sesc. Difusão Sesc.